O projeto Culturas Territorializadas no Baixo Tocantins e Marajó viajou até o município de São Sebastião da Boa Vista, na rica região do Marajó, Pará. Luz, ato e vida. Adentra nas coxias da história do teatro boavistense, buscando destacar e analisar as narrativas e perspectivas culturais dos grupos teatrais deste município centenário. Nesta viagem, conhecemos artistas e membros de diversos grupos teatrais do município de São Sebastião da Boa Vista, em busca de mergulharmos em suas histórias de vida e nos trabalhos realizados na arte e cultura local. Meu nome é Lucileia dos Anjos Dias, moro em São Sebastião da Boa Vista e há mais de 18 anos, eu tenho a criação a Jurubeba Raimunda. Vitor Matheus Amaral Borges, eu tenho 27 anos, sou diretor e ator do Grupo Cultural Teatral Oasis. Zé Braga Tavares Júnior, 27 anos, moro em São Sebastião da Boa Vista, na arquipélago do Marajó. Faço parte do grupo Papamanga, também participo do grupo Raízes de Marajoara também. Meu nome é Antônio Anderson Ramos da Silva, tenho 28 anos, sou daqui do município de São Sebastião da Boa Vista. O nome do meu grupo é o Grupo Cultural Máscara Branca. Eliseu Almeida Costa, 48 anos. Eu pertenço à Associação Cultural Boavistense Papamanga, a qual sou um dos fundadores, ainda participo até hoje, graças a Deus. Mas tenho também o meu trabalho com a Companhia do Jimico, também é minha, que tem o personagem Seu Jimico, o qual sou eu que faço. Durante a trajetória artística, quais foram as motivações e as influências que estes artistas tiveram na atuação do teatro boavistense? O início da minha carreira no teatro faz em torno de uns 20 anos, eu acredito. Começou nas escolas que eu estudava em Belém, fazendo trabalhos e eu mesmo me surpreendi às vezes com os personagens que me dava, eu fazia, e sempre pelo lado cômico. Quando eu cheguei e vim morar para São Sebastião da Boa Vista, eu entrei no grupo Papamanga, que estavam precisando de pessoas para dançar. Então, eu sentada lá, eu comecei a brincar com a voz da Jurubeba. Falei, olha, meu mano de Deus, pelo amor de Deus, é Tomedé, uma chance. Eu até juro que eu vou fazer bonito. Aí ele ficou me observando. Aí eu falei, sim, tu vai me responder ou não vai? Tu vai querer que eu te dê uma palmada. Aí ele pegou, ele falou assim, consegue fazer essa voz? Eu falei, consigo. E com esse personagem já consegui 11 títulos de melhor atriz, 5 estadual e 6 intermunicipal. Ela foi criada com o objetivo de mostrar o valor da mulher, o empoderamento feminino. Muito tempo atrás eu comecei a trabalhar com teatro na Igreja Católica, nas comunidades, fazendo aquelas apresentações que nós chamávamos naquele tempo de dramatizações. Aí no Artimar tinha um rapaz que imitava um caboclo também. Aí ele teve que se ausentar, me colocaram em lugar dele. Ele fazia uma voz um pouco grave. Aí eu entrei com essa voz do Seu Jimico aguda, bem aguda mesmo, bem esparrenta, como a gente chama. Enquanto os tios Colomba foi lá com a Dona Meira fazer o negócio do café, né? Bora conversar um pouco aqui. Escuta, vocês já ouviram falar no negócio que aparece aí no Rio? Do culto? Aí deu certo, tanto na rádio como no teatro. Aí depois, já quando no Papamanga, criei uma peça Marajó em Lendas, e o carro-chefe dessa peça, o ator principal no caso, era o Seu Jimico. Aí daí pronto, surgiram vários convites para o Seu Jimico, para rádio, para comunidades, aniversários. A minha relação com o teatro sempre foi de admiração a princípio. Eu sempre admirei a arte cênica, a atuação. Eu nunca tive uma oportunidade de atuar ou então mesmo de fazer parte de um grupo. Foi quando um amigo me convidou que eles tinham uma apresentação, estava faltando um personagem. Eu fiquei muito animado e também eu fiquei com muito medo, né? Porque era a minha primeira vez, eu ainda não tinha passado por oficinas, não tinha passado por nenhum processo criativo ou de preparação para o teatro. Minha carreira na parte da cultura, da área artística começou no Boi Bumbá. No
Boi Bumbá Mirim, aqui do município de São Sebastião da Boa Vista, que era o boi mimoso. E tomando gosto pela cultura, entrei no grupo de teatro. Aí entrei e comecei a fazer parte. Gostei do processo tudinho, do teatro, das oficinas, da interpretação, e peguei gosto pelo teatro e comecei a apresentar. Em 2014 eu saí do grupo Raízes e criei meu próprio grupo, que foi o Grupo Cultural Máscara Branca Boa Vistense, como a gente é daqui do município. Perdão, tá? Me desculpe. Vamos começar tudo de novo, tá bom? Pode começar a música aí. Quando falamos em teatro boavistense, é inevitável não lembrarmos dos expoentes artistas que o município vem revelando e como estes tiveram e ainda têm grande influência dos grupos teatrais locais. Do mesmo modo, vamos buscando entender quais foram os processos e heranças culturais que influenciaram no surgimento desses grupos. O teatro começou como forma de entretenimento, né? Como antes não tinha muito acesso às tecnologias, né, de celular, essas coisas. Aí o teatro, a dança era um meio de entreter a população, né? Um dos motivos para surgir grupo, eu acredito que é a quantidade e a qualidade dos artistas. Nós temos hoje, eu acredito que uns 4, 5 grupos de teatro em atividade no município. E eu acho que um dos motivos justamente é por termos artistas de qualidade que dão continuidade nessa área, dão continuidade nesse trabalho. Nós criamos um grupo independente de comunidade de paróquia, o qual nesse tempo nós formamos o Artimar, Artes e Expressões Marajoaras. Surgiu a minha ideia de também criar um palhaço, criar grupo de capoeira, grupo de futebol e outros temas assim, outros assuntos, outros tipos de grupo dentro do Artimar, mas eu vi que não dava pra gente fazer lá. Aí conversei com alguns amigos, montamos o Papamanga, né? Associação Cultural Boavistense Papamanga, o qual também veio de um grupo de jovens, também nessa época nós fazíamos parte da Pastoral da Juventude e montamos o Papamanga. Aí sim, surgiram vários temas nas nossas apresentações. Aí nós tínhamos na Associação Papamanga, a cada 15 dias a gente fazia uma reunião e abordando algum assunto, trazia uma pessoa para falar sobre esse assunto, tipo uma palestra com os integrantes. E depois surgiu também o sopão comunitário. A gente fazia uns caldeirões de sopa e cada final de semana a gente distribuía em uma comunidade esta sopa. Aqui tinha 2 grupos que eram fortes, que era o Papamanga e o Artimar. O Artimar era um grupo também que apresentava teatro e dança, só que agora ele não existe mais. Foi um grupo que também teve várias premiações, andou, e daí a disputa sempre era dos 2. Quando eu estava no Raízes, tinha coisas que eu já não aceitava mais, eu sabia que aquilo não ia dar certo, eu tinha que minha própria ideia, minha própria ideologia de como ia funcionar, então as pessoas foram se saindo. Assim como, por exemplo, teve membro do Papamanga que saiu e transformou e criou seu próprio grupo, que o Marcos Vinícius era do Papamanga, saiu, se desligou, as ideias não batiam mais e criou seu próprio grupo, que foi o Raízes de Marajoara. Nesse do Raízes de Marajoara, falando por mim, eu ingressei nele, aprendi várias coisas, mas chegou um momento também que as minhas ideias não batiam mais com as ideias do próprio diretor, que era o Marco nesse tempo. Então foi um momento também que eu saí e criei o meu próprio grupo. Assim como os demais foram saindo e aí foi criando seus grupos culturais, na área do teatro e tanto outro também que a gente mistura. Em 2015, eu criei o Grupo Cultural Teatral Oásis. Bom, o grupo surgiu quando eu escrevi uma peça de teatro e apresentei para o meu diretor. Ele achou que no momento não tinha condições de apresentar, não tinha condições nenhuma, eu fiquei muito triste. Eu estava com jovens em um projeto social no município e eu vi ali a oportunidade de pegar aquela peça e trabalhar com jovens, que eu já estava trabalhando em um projeto social. E naquele mesmo ano ia ter o Festival do Papamanga, que é um festival tradicional de teatro no município. E nós montamos o que é chamado hoje em espetáculo o Príncipe Dingos,
que é uma comédia infantil, um conto de fada. Nós apresentamos apenas como um grupo de teatro, nós não tínhamos nome de grupo. Eu sempre achei que o nome é a identidade, é algo muito forte, é algo que carrega história. Então eu lembro que nós passamos esse processo de festival sem nome e eu fiquei pensando, reuni o grupo, o elenco, falei, galera, qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Ninguém tinha ideia. Então a gente bateu cabeça e surgiu o nome Oásis. Oásis, a princípio, pode parecer muito distante da arte, mas o porquê do oásis? Porque nós vemos, principalmente dentro do nosso município, a arte como um milagre. Porque o oásis, o que é o oásis? O oásis é uma nascente de rio, uma nascente de água no meio do deserto, ou seja, é um milagre no meio do nada. E a arte, o teatro, hoje, para prevalecer, para continuar e para sobreviver, ele tem que ser um milagre. Esse aí foi o espetáculo Príncipe Gigos. Primeiramente, obrigado a todos. O Grupo de Oásis tem menos de um ano de criação, com jovens, amigos e monitores da Casa da Juventude, um projeto social. E é a primeira vez que participamos de uma competição, de um festival, avaliando todos os pontos. Então, para estarmos aqui, tivemos que revisar muitas coisas. E é uma honra, é uma honra para mim, boavistense, junto com meus colegas, representar nosso município na nossa cidade. As pessoas sempre perguntam por que o grupo Máscara Branca? Vocês trabalham com máscara, produzem máscara? Não, porque a máscara ela é do teatro, tanto a máscara do teatro ela tem duas faces, que é a face feliz, que é o drama, que é a comédia, e a face triste, que é o drama. Então também porque eu sou muito fã do Fantasma da Ópera. Então, através do Fantasma da Ópera, foi um também que me inspirou a seguir em frente, a criar meu próprio grupo. E daí a gente montou o Grupo Cultural Máscara Branca. Além da grande repercussão que o teatro sempre teve e tem em solos boavistenses, cabe destacar que o município, através dos seus grupos de teatro e do destaque individual de seus artistas, é amplamente reconhecido em festivais e premiações teatrais no estado do Pará. Aqui em São Sebastião do Boa Vista fizemos, graças a Deus, bastante sucesso. Eu acho, não sei se o pessoal tem conhecimento, mas eu acho que foi através do Papamanga que a gente conseguiu levar o teatro de São Sebastião da Boa Vista a vários lugares. E depois do Papamanga, organizou o Festival de Teatro Boavistense, né? Depois passou a ser Festival Marajoara de Teatro, organizado pelo Papamanga, e daí começaram a surgir vários grupos. A experiência marcante que eu tive foi no meu primeiro ano de participação do Grupo Raízes, que a gente participou do Festival Estadual de Teatro lá em Tucuruí. Também participamos em Tomeaçu, em Castanhal, né? Sendo que em Castanhal e em Tomeaçu, nos anos 2013 e 2014, consecutivamente, nós fomos campeões aí do festival, fomos bicampeão aí estadual, né? Do meio de outros 27 grupos de todo o estado do Pará, né? São Sebastião da Boa Vista foi 2 anos seguidos campeão, né? E isso foi bastante orgulho para mim, para todos nós do nosso grupo, né? Que vê a conclusão do nosso trabalho sendo reconhecido no estado do Pará. O Grupo Cultural Máscara Branca recebeu a sua primeira premiação no Baile dos Artistas em 2015 como Grupo Revelação de Teatro do Estado. Sendo que a gente ainda tinha apenas a gente não tinha chegado quase a 1 ano o grupo inteiro em si, daí foi o impulso para o grupo não parar. A gente prosseguiu ainda, em 2016 fomos de novo chamados para fazer parte do Baile dos Artistas e receber nossa segunda premiação de Grupo Destaque do Estado. Quando a gente chegou no município, após a gente ser premiado, o vereador Delviana, ele também gostou tanto ele viu como foi o processo todo nosso de construção, e a importância que foi a gente apresentar fora e ser premiado. Ele fez pra gente uma congratulação, e essa congratulação foi para a Câmara dos Vereadores aqui do município, e ela foi aprovada por todos os vereadores, dando os parabéns pela iniciativa e pelo trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no município de São Sebastião da Boa Vista. Além do espetáculo
de eu fazer parte do Marajó em Lendas, eu escrevi o espetáculo Ó São Sebastião, que foi o carro-chefe durante muitos anos do Grupo Raízes Marajoara, que nós tivemos 53 apresentações. Eu tenho isso com grande orgulho. Nós participamos de festivais municipais, festivais estaduais, participamos também no Monumental Teatro da Paz. Nós já ganhamos 4 vezes melhor atriz, ganhamos ator coadjuvante, ganhamos melhor figurino, melhor cenário, melhor cena. Nós tivemos muitas premiações com uma peça autoral que a princípio não foi vista como se não tivesse valor. Então, como tem aquela frase que a vida imita a arte, assim nos vemos, onde no final tudo acontece como um roteiro pré-escrito. A vivência no mundo do teatro permite e obriga os grupos a se adaptarem e ressignificarem suas formas de produzir arte, pois o tempo passa e modifica estruturas socioculturais pré-existentes. Nesse debate, existe uma fórmula de produção e montagem dos espetáculos? Como os grupos lidam e se preparam frente à constante renovação de público e conteúdo dos espetáculos? A construção do espetáculo ele começa da seguinte questão, por exemplo. A gente primeiro vê qual é o nosso público. Se o nosso público ele é infantil, se o nosso público ele é adulto, se o nosso público ele é infanto-juvenil, ou também quando é baseado num projeto. A gente criou o espetáculo do Boto, que ele traz um pouco a lenda do Boto, como surgiu a lenda do Boto, conta um pouco da história do Boto, e o que as pessoas contam, o que as pessoas antigamente falavam, construíam. A gente pega todas essas informações, constrói o espetáculo, e aí a gente começa a dividir papéis. A gente divide papéis, a gente começa a colocar personagem, e daí a gente começa o nosso trabalho de ensaio até a gente ver que o espetáculo já está pronto para a sua primeira apresentação teste. Quando a gente monta tudo, ensaia, a gente faz uma apresentação teste, que não é valendo. A gente apresenta para um grupo de pessoas, tudinho. Conforme se o espetáculo for de comédia, enquanto está apresentando, as pessoas estão rindo, estão gostando, aí até aquele momento o espetáculo está uma maravilha. Quando o espetáculo começa a cair, aí tu vê o público meio entediado, aquele pedaço do espetáculo deu algum problema que não subiu, não continuou no ritmo, que a gente chama de ritmo de espetáculo. Então quando o espetáculo está num ritmo que tu tá apresentando bacana e todo mundo tá gostando, aí na hora troca para uma outra cena e tu vê que aquela cena, as pessoas começaram a se desligar, até pegarem celular, precisa ser trabalhado mais aquele momento, até chegar o momento da gente apresentar em palco já, que é que a gente já consertou todos os erros e daí a gente já leva o espetáculo direto de palco para público. Então, na formação do espetáculo, a gente tem o autoral e tem os adaptados, né? O autoral é um dos nossos integrantes, a gente pensa na ideia que a gente tem aqui na nossa cidade vários artistas que têm essa função muito importante, que são escrever mesmo os espetáculos autorais mesmo, regionais aqui, né? E também temos a adaptação, a gente, por exemplo, infantil, quando a gente está querendo colocar uma peça em cartaz aqui na cidade, a gente pesquisa uma história infantil, por exemplo, a Cigarra e a Formiga, né? A gente vai adaptar essa peça da Cigarra e a Formiga para a nossa realidade aqui de nosso município, né? Enquanto a cigarra carrega a formiga carrega uma folha, né? Aqui na nossa região a gente vai carregar uma folha de açaí, essas coisas, né? Nesse processo de pós-pandemia, a gente da área do teatro, a gente nem só nós do teatro, tanto todos os artistas, a gente perdeu muito. Porque a gente estava começando a construir um patamar. Quando tu coloca um público, que teu público já está no auge aqui, aí, por exemplo, o teu investimento, porque teatro também é investimento. A gente investe em maquiagem, figurino, em cenário, todo um processo. Então o que paga toda essa estrutura é aquele cachê, é aquele ingresso que a gente vende, as pessoas compram aquele ingresso e aquilo se reverte em cachê e estrutura para o grupo não parar. É da onde o grupo vai se reestruturar para os próximos
Aí, devido à pandemia, o processo de pandemia nos quebrou muito, porque tanto que a pandemia chegou, a gente perdeu nosso público. Então, e agora, para a gente continuar nosso trabalho artístico e não deixar nosso teatro morrer? Aí a gente teve que se aprimorar, tivemos que aprender, passar para a parte mais do audiovisual. Então, nesse processo todo de pandemia, quebrou muito nós, nem tanto Máscara Branca como todos os outros grupos. Teve grupos também que fecharam, que pararam. É muito difícil. Agora, um dos motivos de eu ir para redes sociais, que como eu já falei, foi por causa da pandemia, né, que teve, que foi quando cresceu cada vez mais, mas foi pela falta de incentivo. A gente é muito carente de um lugar próprio para teatro, que a gente não tem aqui um teatro em nossa cidade, né? E a gente vai se adequando ao que tem, né? A gente pega o barracão da igreja, nossa igreja católica, ela sempre está nos cedendo o centro comunitário, o barracão, né, comunitário, para a gente apresentar, ensaiar. Nós já deveríamos, por esse tempo de atuação que nós temos na área cultural de São Sebastião da Boa Vista, já era para nós ter uma sede, um barracão, né, destinado mesmo ao povo cultural, tanto de quadrilha como boi bombay, arte plástica, arte cênica. E o meu sonho é que futuramente, mas não demore muito, a gente consiga um espaço nosso mesmo, onde a gente possa ensaiar sem pagar o aluguel, sem pagar energia. Um município que não tem cultura, eu acredito que é um município sem identidade. Muitas das vezes a falta de apoio faz com que um grupo permaneça com uma peça 5, 6 anos em cartaz. Nós já passamos por várias dificuldades e também já conquistamos muita coisa boa, né? E que eu espero daqui para frente é que a gente continue conquistando muitas coisas boas para o nosso município de São Sebastião da Boa Vista, para os nossos atores, nossas atrizes, nossos artistas, né? Não só do teatro, como em outras áreas também. Dentro e fora dos grupos teatrais de São Sebastião da Boa Vista, muitas foram as histórias vividas pelos artistas que fizeram e fazem parte dessa cultura artística. Vamos ouvir algumas dessas muitas histórias e outras experiências que ficarão eternizadas na memória desses grandes fazedores de cultura. Eu lembro de algumas coisas quando nós começamos a trabalhar com teatro aqui em São Sebastião da Boa Vista, algumas dificuldades que nós tivemos, principalmente algumas viagens que se tornam também até um pouco engraçadas. Em cima da hora acontece um imprevisto, tu tem que improvisar, sabe? E a união, e aquela correria, nem o maior cachê, nem o maior patrocínio, nem o maior aplauso ele paga. É o que acontece em off, é o que acontece atrás das coxias, sabe? Aquele momento particular dos atores, de toda a galera ali. Eu acho que isso é uma das coisas que eu peço a Deus que conserve na minha memória. Uma vez nós íamos para outro município, tava em cima da hora, a gente ia chegar lá e tinha que apresentar. E o barco não saía de jeito nenhum. Olha a gasolina, aquilo, nada de o barco sair. Depois de meia hora, o comandante foi ver que a palheta tinha caído. Às vezes a gente pega a balsa errada, teve um tempo que a gente pegou uma balsa que a gente ia para uma cidade que parou em outra, né? Passa direto, mas são coisas que acontecem no nosso meio artístico, né? Uma vez que nós fomos para participar do festival em Tomé Açu, nós não tínhamos o dinheiro da passagem, né? Quero ressaltar que nós pegamos apoio sim muitas vezes, mas uma parte assim que a gente não esquece. Nós não tínhamos o dinheiro completo das passagens. Aí o que nós fizemos? Pegamos a passagem que a prefeitura doou para nós para chegar lá e para voltar, que era o problema, né? Aí vamos para a beira da rua lá. Aí vai passando aqueles caminhão pau de arara que chama. Nós pedimos uma carona e ir para dentro, né? E chegamos dentro, já tinha um pessoal de carona também. Aí começamos lá a se entrosar, fazia para tocar o carimbó, depois passou para pagode, que a gente andava com os instrumentos, né? E assim nós vínhamos. Saía de um caminhão que ia para outro ramal e a gente passava para outro. Quando nós chegamos em Belém já, nós fomos assistindo o noticiário, nós vimos que passou no jornal
que pegaram dois assaltantes de ônibus que vinham na caminhonete fulano de tal, de Bujaru, com destino de Bujaru para Belém do Pará. E nós tocando carimbó, eles se entrosando com a gente. Isso uma coisa assim que a gente ficou pensando depois pelo que nós passamos, né? Durante esses anos todos, durante essa trajetória, muitas coisas boas aconteceram, coisas ruins que eu posso dizer que não foram ruins, foram de aprendizado. Quando eu viajei para Marabá, a gente levou tiro no ônibus, furou o pneu, e eu achava que era a última vez que eu não ia chegar nem a apresentar. E tinham muitos espetáculos. E foi quando eu me emocionei pela primeira vez. Porque eu nunca tinha tido uma oficina. E eu participei do Festival de Teatro Estadual. E tinham, naquela época, 102 municípios participando. Aí foi a primeira vez que eu me emocionei de verdade, porque eu ganhei de melhor atriz do estado, sem ter sentado um dia para fazer uma oficina. Então isso foi a coisa que mais marcou na minha vida. São Sebastião da Boa Vista é um município de 265 anos de história, com uma população de mais de 25 mil habitantes, segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Quando falamos em cultura boavistense, sentimos de perto a forte presença de aspectos essencialmente marajoaras no território local, desde a estética paisagística, passando pelo modo de vida da população, até as diversas formas de manifestação artística. O município é uma linda e perfeita representação de cultura ancestral, herdada e vivida até os dias atuais. A maior ilha do nosso Pará, a maior ilha do nosso Pará, a ilha do Marajó, tem grande povoação, aonde nasceu carimbó, no tempo da escravidão. A ilha do Marajó tem grande povoação, aonde nasceu carimbó, no tempo da escravidão. A princípio, quando a gente começou, eu comecei no teatro, eu sempre via que as pessoas gostavam de assistir. E, assim, a gente tira como exemplo dos outros municípios, que sempre a gente vai apresentar, sempre dá um público. Mas a gente não vê uma casa cheia como acontece aqui em São Sebastião. Aqui, toda vez que a gente vai apresentar, se a gente divulgar, é casa cheia. E todo tempo é o mesmo público, ou então quando tem outras pessoas que vêm de fora, aquelas pessoas já conhecem às vezes o espetáculo e mesmo assim estão lá. Então assim, o público ele gosta, o público eles estão ali para aplaudir, incentivam mesmo aqui o teatro aqui em São Sebastião. A gente conseguiu já trazer muitas pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade, em estados críticos, problemas, pessoas aí, a gente conhece relatos de pessoas que antes de surgir os grupos de teatro, viviam em situação muito degradante com relação a drogas, mas que a gente conseguiu trazer, conseguiu dar força para essas pessoas e hoje, até hoje, estão aí no teatro, estão à frente, estão assumindo e trazendo outras pessoas, dando continuidade nesse trabalho que é muito importante. Eu acredito que o teatro ele tem um impacto social muito grande, principalmente na vida das crianças, que é o nosso maior público. Aqui em São Sebastião da Boa Vista, logo que nós começamos com o teatro, a gente sentia muitas dificuldades, tanto na parte financeira como na parte do público também, que a gente, aqui em Boa Vista, o futebol de salão foi muito forte. Aí a gente tinha quando tinha futebol de salão na quadra, a gente não marcava a apresentação de teatro porque a gente sabia que não ia ter público. Depois de um certo tempo, o pessoal começou a se acostumar, devido o Papamanga apresentar todo final de semana praticamente, o povo já se acostumou com o teatro. Aí a gente podia marcar, dentro de qualquer evento, aí o pessoal já ia pro teatro, já nem chamava mais de teatro, já chamava, vai ter Papamanga hoje?
vai ter Papamanga, quer dizer, já vai ter teatro, aí vai, Papamanga. Então, o nosso público de teatro daqui de São Sebastião da Boa Vista, graças a Deus, é um público educado, aplaude a cada cena, aplaude depois de cada apresentação. Os grupos teatrais funcionam como um meio de preservação, resguarde e transferência de uma cultura herdada da ancestralidade marajoara e repassada, através da arte, para a população em geral. Dessa forma, é inegável a grande importância sociocultural que ele exerce para o município de São Sebastião da Boa Vista.